Fala pessoal! Tá começando mais um episódio do Fillercast, o podcast onde até o filler vale a pena. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Senin, E eu sou a Natália, mais conhecida como Digi. e aqui a gente discute de tudo: animes novos, clássicos, teorias malucas, tretas de fandom e até aquelas aberturas que a gente nunca pula. Então pega o seu chá, ajeita os fones e bora falar de anime. No episódio de hoje, a gente decidiu fazer algo diferente, até porque a gente nem tem episódios suficientes para falar que a gente tem um padrão. Então, a ideia de hoje seria mais a gente falar sobre Pokémon de forma tanto geral quanto específica, mas à medida que a gente tem ideias sobre qual é o tema relacionado a Pokémon, a gente já vai conversando e gravando ao mesmo tempo para ter uma pegada meio como se fosse uma live com a gente, só que gravada em podcast. Se vocês gostarem do formato, fala aí pra gente. Se não, a gente vai continuar fazendo mesmo assim. Eu ia falar isso, eu ia falar, até porque é um formato que é muito mais fácil, porque teve episódio que a gente ficou 4 horas pesquisando a sério e conversando, e em call, e fazendo anotações, e abre nova guia, e abre 50 guias ao mesmo tempo, para daí gravar um episódio de 1 hora e meia. Nesse aqui, tipo, já começamos a gravar e vamos falar enquanto grava, e tipo, se der 1 hora e meia, é lucro. E a gente escolheu Pokémon porque é uma Dá franquia que a gente. dinheiro, Oi? dá dinheiro, porque Pokémon É uma é franquia uma que a gente franquia gosta. milionária. É uma coisa que a gente gosta bastante. Tipo, por incrível que pareça, a gente não gosta só de Naruto. Olha só que a gente gosta bastante de Pokémon também. A gente tem bastante história, tanto com o anime lá do original, o anime do Velho Testamento de Pokémon, é, os jogos antigos. Eu também recentemente estava até jogando o TCG Pocket. Eu parei por um tempo. Acho que tô pensando em voltar também. O TCG normal, comecei a colecionar de novo, que eu colecionava quando era mais nova. Enfim, a gente tem bastante conteúdo de Pokémon e temos iminentemente um jogo aí para lançar nos próximos meses ou ano que vem, que é o Legends EA, né? E rumores aí da Gen 10. Isso, a gente tem, acho que são 50 dias para lançar o Legends EA. Então Ô, tá bem louco. perto mesmo. É, acho que é por isso que eles estão lançando tanta coisa sobre os Megas. A gente vai falar de Megas também. Como eu já disse, a pegada é essa. A gente vai falando, às vezes, de experiências que a gente teve, como a gente disse, às vezes do que está lançando, mas às vezes a gente vai só pegar a National Dex e falar na ordem do que der vontade sobre cada Pokémon, sobre paralelos, sobre experiências pessoais de cada um. Eu tenho história para contar de coisas engraçadas que já aconteceram jogando, a Digi também tem. E é isso, né? Para começar, um negócio que eu acho legal a gente falar é falar do que cada geração trouxe para Pokémon, começando pelo começo, né? Começando pela primeira. E vamos começar já com polêmicas. Qual é o primeiro Pokémon? Como assim? Essa é uma polêmica, porque o primeiro Pokémon da Pokédex, o número um, Ah, é o o primeiro Bulbasaur. Pokémon. Ah, tá. Não, mas assim, ó, na minha opinião, eu entendo, porque tem, tipo, esse negócio de o primeiro design foi, acho que o Rhydon, não é? O Rhyhorn, Hornet. é. E daí também tem, tipo, ai, quando você vai olhar a biologia do Pokémon, tem o Arceus, tem o Mew, tem, tipo, eu, na minha opinião, vou pela National Dex, entendeu? Se a National Dex algum dia tirar o Bulbasauro de número um, daí a gente conversa. Mas até lá, é um. Ai, qual que é o primeiro Pokémon? Qual que é? Tá ali, ó.
é numerificado o Pokémon. Então, hashtag 1 é o quê? Bulbasauro. Eu acho que acabou aí a discussão. Mas vocês estão vendo por que a polêmica existe, né? Porque ela divide, você falou da questão da biologia, mas não, Arceus não é biologia. Biologia é um livro só. Arceus é teologia. É verdade. Então a gente tem o lado matemático com o Bulbasauro, o lado teológico com o Arceus, o lado biológico com o Mil Então, mais ou e menos. o lado artístico com o Rhyhorn. Então, é mais ou menos. Por que eu digo que é mais ou menos? Ah, e falam que também, na verdade, o primeiro é o Anon. E daí eu fico tipo, tá. Essa informação foi tirada da onde eu não sei. Mas enfim. Tipo, porque pro Mil ser criado, o Arceus teve que criar o Mil. Logo, o Mil não é o primeiro biológico. Então, tipo, se você tá Isso, indo pelo isso se argumento. você considerar o Arceus como Pokémon. Mas ele tem número. Esse é um argumento muito forte, não vou negar. Mas a gente diz que um Pokémon criou os outros Pokémons, isso ainda se você que a Pokédex está certa. Tem também o lado de a Pokédex é escrita por crianças. Se ela fosse tão literal quanto a gente interpreta às vezes, tipo, muita coisa não faria sentido no universo de Pokémon. Tipo, acho que é um Magmortar, ele tem a pele na temperatura do Sol. Se esse bicho realmente existisse, ele ia queimar a atmosfera, só por existir. Ok, mas a gente não precisa pensar assim porque se a gente entrar em Pokédex e descrição de Pokédex é completamente diferente. Que as descrições da Pokédex, primeiro que muda com cada jogo que lança. Começa aí. E daí, tipo, os jogos têm uma descrição, às vezes as cartas do TCG têm outra descrição. Então, assim, O mangá também. o mangá. Então, cada mídia vai ter uma descrição diferente. Então, acho que quando a gente fala de Pokédex, eu tô mais prestando atenção no número. Ah, tem a ordem ali, e é isso. E daí, a partir de agora, vai ser a partir do 1051. Acho que é isso. 1027 ou 1051? Que estamos falando de último Pokémon. É, Atualmente está com 1025. 1025. Então começa com 1026. É isso. Que é o Pecarunte, que veio com uma DLC, né? É outra coisa nova que agora Pokémon tem, DLC. Ai. Nossa, saudade de quando os jogos vinham completos, né? Pois é, né? No máximo vinha, tipo, um terceiro jogo que daí sim vinha completa. Tipo, esse era o máximo. Mas era completa e com coisas adicionais, muitas coisas a mais. Lógico, às vezes tirando coisas antigas só de sacanagem. Por exemplo, pra mim é um crime Pokémon Emerald não ter tipo, todos os Pokémons capturáveis. Sei lá, se você quiser um Zangoose, você vai ter que ter um amigo com o Pokémon Ruby. Mas é que esse é o negócio do Pokémon. Pokémon sempre quis ser um jogo de pirâmide. É assim, tipo. Jogo de pirâmide é um bom termo. Você tem que ter, tipo, várias pessoas que jogam isso pra você mínimo. Hoje em dia eu acho que é, tipo, até um pouco mais fácil, porque você pode só se conectar na internet. Só que é mais fácil, vírgula, porque é infinitamente mais caro. Mas assim. Ah, não, mas esse negócio de conectar na internet, eu não joguei Pokémon no 2DS, né? E eu nunca consegui trocar na internet coisas do tipo um Hunter por alguma coisa para ele evoluir pro Gengar e a pessoa me mandar. Porque trocar com um cara aleatório na internet não te dá garantia nenhuma de que ele vai te mandar de volta aquele Gengar. É verdade. Então, pra mim, nunca valeu a pena. Mas esse lance de jogo de pirâmide é verdade, porque a ideia é, mesmo que seus amigos não joguem, fica pra você o dever de fazer eles jogarem. Bota essa pressão. Uhum. E daí, as pessoas ficam com FOMO e acabam comprando e jogando. Pois é, jogo de pirâmide, totalmente. E aí eles vão influenciar os amigos deles, que vão influenciar os amigos deles, e Pokémon vai ser, opa, já é a maior franquia do mundo. Simples. Já é sobre o que a gente falou naquela hora sobre
considerar a descrição, a Pokédex, nananã, meu conselho é: considere o que você achar mais legal para aquele Pokémon. Eu não digo nem para a franquia. Eu digo, se você acha que aquele Pokémon é melhor retratado no mangá, considere o que ele faz no mangá. É, Porque ele é mais. Aí você pega o próximo Pokémon da lista e ele é mais legal no anime, considere o anime. Por exemplo, pra mim, o Sceptile é o solador de Deoxys. Porque no anime ele solou o Deoxys e é o que há. Raio solar na fuça, ele tá no mesmo nível, ele tá ali no mesmo tier que o Rayquaza. nossa, hoje eu vi, inclusive, tipo, uma galera falando desculpa aos fãs de Deoxys, e era um corte, eu acho que é de um filme, que é um Deoxys simplesmente dando um pau em um Rayquaza, assim, tipo, o outro Deoxys teve que proteger o Rayquaza. Assim, um Sim, bagulho. esse filme é fantástico. É Pokémon e o Mistério de Deoxys. Ah, tá. É. Muito bom. A lore do filme é que quando o Deoxys estava chegando na Lua, alguma coisa assim, o Rayquaza, para proteger a Terra, foi lá comprar briga com eles. E ele quase matou um deles, transforma só num cristal do núcleo do peito dele. E a lore é que o outro vai até a cidade na Terra que achou esse cristal, tentar esperar talvez o irmão, talvez alguma coisa dele se regenerar. Uhum. E ele interpreta que o Rayquaza é um monstro, porque eles chegaram perto da Terra e o Rayquaza começou a atacar eles. Então ele meio que faz um domo de energia psíquica ao redor da cidade e começa a, entre aspas, sequestrar as pessoas, mas é porque ele tá protegendo elas do Rayquaza lá fora. Mano. Que é um maluco. Não compactou com o que o Rayquaza faz, tá bom? O Rayquaza tinha tanta coisa boa que ele podia fazer pelo mundo e não, ele só vai bater em alien. É, basicamente. Mas aí, voltando, aí tem coisa que eu gosto que é só do mangá. Por exemplo, no mangá, o líder da equipe de vilões da sexta geração, aquele cara ruivo lá, ele voa num Gyarados. Você fica, o Gyarados não pode voar, apesar de ser voador, ele não aprende fly, não sei o que. O Gyarados do mangá voa, o cara voa centenas de metros do chão, o cara sai na porrada, o Gyarados do chefe do time Plasma voa e cobre o sol pra atrapalhar a vista do Garchomp quando ele luta com a Cynthia. O Gyarados do mangá é o que há. É. Eu nunca li o mangá, mas eu confio que o que você tá falando realmente é. A gente podia ser mancado disso. Eu vou soltar três frases de Pokémon aqui, duas vão ser verdades, uma vai ser mentira. Justo. Perfeito. Tipo, aí eu falar, o Gyarados voa no mangá. Eu posso falar também que teve um personagem que sobreviveu a um soco do Regigigas no mangá. E falar também que teve Pokémon sendo cortado e aparecendo ossos e interior no mangá. Qual é a mentira? Uma é mentira? Uma só é mentira? Pois é, Putz, o do cara que levou um soco do Regigas e ficou tudo bem? eu menti, são todas verdade. Inclusive o Hareta, protagonista da quarta geração do mangá de Pokémon, ele saiu no soco com Regigigas, ele já saiu no soco com o Infernape e ganhou. Mano, para, para. O Hareta tem poucas ideias. Mas falando, voltando para focar na pauta de não ter pauta e ir falando de Pokémon, muita coisa da primeira geração, para quem olha hoje em dia, é muito mais do que só os primeiros 150 Pokémons. Por quê? Tanto recebe muito carinho até hoje. Boa parte desses Pokémons da primeira geração tem mega evoluções, tem variantes regionais, tem Charizard. formas, é, formas mais evoluídas ou menos evoluídas que foram adicionadas em gerações subsequentes. Por exemplo, se você considerar Kanto pura, primeira geração de Pokémon, até se a gente for considerar o primeiro jogo, não tem nem tipo aço, sabe? O Magnemite era elétrico puro.
É verdade. É, a galera esquece que, tipo, a primeira geração não tinha, tipo, aço, não tinha, tipo, trevas. Não tinha Fairy. Porque, tipo, o Fairy é óbvio pra gente que já consome Pokémon faz um tempo. Mas, e o Dark também, né? Mas é tipo, o Fairy foi a última adição, né? E justamente tem gente que não sabe que não tava nas primeiras gerações. Daí a galera, especialmente agora, né, com esse saudosismo de Pokémon e tal, vai jogar os jogos antigos e fala assim, ué, mas por que que essa tipagem tão esquisita aqui? E é... É, como assim o Jigglypuff e o Clefairy funcionam praticamente da mesma forma? Porque os dois são só, tipo, normal nas primeiras gerações. Pois, o Clefairy, Fairy, Não era é... uma... Não, não existia nem essa tipagem. Tinha muita gente, inclusive, eu lembro na época que lançou a geração 6 que quando tinha os rumores e tal, o pessoal achava que ia ter um tipo de música, porque tem vários Pokémons com essa temática de Jigglypuff, o Wishmore, tem vários outros também, com essa pegada meio que de música, e achavam que ia fazer uma tipagem musical, assim, tipo, sei lá como isso funcionaria. E daí veio, tipo, fada. É, até hoje tem a galera que tenta empurrar nos fandoms de Pokémon o tipo som e acho que o tipo dados. Mano, tipo, dados é só porque o Porygon existe. É assim. Ah, não, mas tá expandindo. O ramo do Porygon tá expandindo, porque a gente poderia ter o Rotom, a gente poderia ter. Rotom você pode ter qualquer coisa, né? Tem o Deoxys também. O Deoxys não seria tipo dado, ele seria tipo Alien, claramente. É tipo vírus. Eu penso meio, tipo, a questão do meio Digimon, meio Pokémon, sabe? Uma coisa assim. Mas eu sou mais em favor do tipo Alien, porque a gente transforma o Clefairy em fada e Alien. Mas só uma correção de uma coisa. Se você não sabia até agora, você vai ficar chocada, mas o tipo fada não é o último tipo adicionado. Ah, eu sei, é o tipo Terra, mas eu nem conto isso como um tipo. Não, o tipo estelar, Isso, Estelar, que é o é o lá do Terápolis, Terápagas. lá, ai. Eu nem conto isso, porque é só. Ai, só, só pra falar que tem alguma coisa. Tá na Bíblia do Povo, que é a Bulbapédia, a gente tem que considerar. Tá na Bíblia do povo. A gente tem que se encontrar. Mas um negócio que eu acho legal a gente falar da questão de Pokémon é sobre a questão dos starters também. A gente não vai seguir nenhuma ordem. A gente está tentando fazer o podcast justamente nesse formato mais descontraído para poupar trabalho, então a gente não vai ficar se cobrando disso. Então, deu vontade de falar de starters, agora a gente vai falar de starters. Mano, a gente pode falar sobre os starters de cada geração, assim. O que que você acha? Vamos aí, ó. Eu vou pegar aqui uma imagem de todos os starters. E daí a gente vai fazer aquela brincadeirinha que tinha no Facebook, que às vezes tem no Instagram. Escolhe um starter de cada geração. Ah, mas eu não sei quanta graça vai ter isso comigo. Eu sou muito fã desse tipo grama. Eu também. Mas tem. Ah, sempre tem alguma coisa aí, vai. Ó, vamos lá. Sim, sim, a Chikorita existe, né? Pra gente odiar. Para, eu amo a Chikorita, mano. A Chikorita, assim, mano, ela é perfeita. As pessoas Eu só odeiam a odeio a Chikorita. Chikorita. As pessoas só odeiam a Chikorita por causa do anime. Não, eu odeio a Chikorita porque ela é Pokémon de menina, claramente. Tanto que você mesma virou e falou, a Chikorita. Ninguém pensa que é oi, oi Chikorita. No jogo, Chikorita, a linhagem de Chikorita é bom? Não, não é nem um pouco bom. Eu escolho mesmo assim toda vez? Eu escolho mesmo assim toda vez. Mas eu também gosto muito do Totodile, então. Mas, ó, reforçando o meu ponto, você é uma. Ai, nossa. Esse ponto tem sentido. Ó, eu vou falar dos meus starters. Tá, Primeira geração é difícil, é muito difícil. O meu coração diz Bulbasalto, Bulbasaur. mas
Uma vez, quando eu tava indo para uma consulta com a psicóloga da universidade, eu saí de manhã, subi a rua de casa, olhei no chão e tinha uma carta de Pokémon, assim, virada pro chão. Aí eu, uma só, não tinha outras próximas, ninguém do meu bairro que eu conhecia jogava Pokémon. Eu simplesmente abaixei, peguei a carta do chão e virei, e era um Squirtle. Então, Então você vai. primeira geração eu pego o Squirtle, Tá. mas não porque eu escolhi, porque eu fui escolhido por ele. Ah, sim, perfeito. Foi tipo o Ash encontrando o, o Charmander ali depressivo na chuva, né? Sim, sim, totalmente, totalmente. A carta estava meio acabadinha, estava na rua, não, não, não. Foi exatamente isso. E além do mais, o Pokémon Snap adicionou no canon do meu coração que o Blastoise pode voar. Então pra mim tá ótimo. Oi? Tem o jogo de. Sabe o jogo de Pokémon Snap, que é aquele que você tira fotos de Pokémon? Sei, sei. Tem uma cena que tem um Squirtle, que ele tá se equilibrando numa rocha. E se você jogar várias pedrinhas nele, ele cai num turbilhão de água e afunda. E aí, de dentro desse turbilhão, sai um Blastoise voando, soltando água dos buracascos e sai voando em direção ao horizonte com um Squirtle nas costas. É muito épico. Mano, mas como que ele voa? Ele só levita ou ele, tipo, tem algum mecanismo de voo? Sabe os buracos de onde saem as pernas dele? Sei. As pernas estão retraídas para dentro do casco e desses buracos tá saindo água. A jato, sabe? E ele tá Ah, voando como se fosse um foguete. entendi. É quase o Astro Boy. É o. É. Waterboy. Tipo. É, Tá. aí vamos lá. Falando, rapidinho, Primeira falando em geração, você. Pokémon voador, você já viu como que o Dodrio voa? Ah, girando as três cabeças igual um helicóptero. Sim. Tem aqueles fãs que fazem documentários como se Pokémon fosse real. E aí Eu eles amo, mano. fazem um Dodrio bater nas cabeças. Eu joguei Pokémon Stadium do Nintendo 64 e lá ele voa porque ele fica correndo no ar muito rápido. Mano, eu acharia eu acharia melhor, assim, do que. Mas eu só acho muito épico o fato de que alguém pensou, ele tem três cabeças, um pescoço comprido, por que não, né? Gosto daqueles GIFs que você acha dos Pokémons que voam mais inusitados de cada geração e de como eles voam. Aí na primeira geração é o Dodrio, voando, girando assim que nem hélice, e o cara monta segurando nas pernas dele. É, Na segunda geração, por exemplo, é um Delibird voando. Porque o Delibird é voador. Sim, sim. Como você acha que ele voa? Mano, o saco dele faz alguma coisa pra ele voar? Ah, eu acabei de ver ele No, voando aqui. Ele só voa, ele só flutua, é isso? no GIF famoso, ele simplesmente voa estilo Superman. É, eu tô Mas vendo. no anime, ele simplesmente bota o saco com uma mão e voa com uma mão só. Aí na geração 3 tem o Tropius, que voa girando igual um helicóptero. Mano, o Tropius é. Na geração 5 tem o Golurk, que a gente viu ele voando no filme do anime. Você lembra qual que é o Golurk? Aquele Pokémon Golem? Ah, ele voa. Ele voa. Se você pesquisar no Google, Golurk voando, Ele voa tipo um foguete, ele é realmente um foguete. o Blastoise faz isso aí, tá? Só que com água. Ok. No meu headcanon, o Venossauro poderia voar se ele girasse as pétalas dele, que nem um helicóptero também. Ah, seria a mesma maquinaria lá do Tropius, né? Tipo, Pois é. A natureza fez para ser usado. perfeito. É, você, fala aí pra gente. Primeira geração, qual é o seu starter? Ah, é Bulbasauro. É tipo.
Apenas. É Bulbasauro. Sempre. Eu já joguei com todos os três. E eu sempre prefiro o Run com o Bulbasauro. E eu acho o Bulbasauro muito mais simpático. E eu adoro o Venusaur e o Ivysaur. E eu acho que o Ivysaur é a evolução ali mediana melhor que tem dos três. Eu não gosto de Charmeleon. O Arturtle meio que passa batido. O Ivysaur é o melhor. Então, eu acho que o Hortão ele é muito bonito, só que eu não gosto de o Blastoise deixar de lado tudo que o Hortão estava se tornando. Porque ele tava no caminho de, tipo, ter aquelas orelhas no formato de asinha e aquela cauda peluda de esquilo, e aí o Blastoise só ignora isso e ganha canhões. Sim. O Wartortle, eu acho ele legal conceitualmente, mas o Blastoise totalmente ignora ele. Porque o Blastoise parece um Squirtle adulto, mas Ah, ignorando aquela adolescência que foi o Wartortle. sim. Já o Ivysauro, ele é o meio termo perfeito do caminho entre o Bulbasauro e o Venossauro. O Charmeleon sofre um pouco do mesmo problema, porque ele não é tão diferente assim do Charmander e do Charizard, só que ele é vermelho, do nada. Sim. Ele muda de cor. E eu acho legal que o Venossauro, você vai ter muitas opções com ele, porque ele é grama e venenoso, então já é um tipo a mais, já é mais opções. E aí eu sempre fico na dúvida quando vem pra mim o pó do sono, o pó da paralisia e o pó venenoso. Porque em várias runs eu faço as coisas diferentes. Às vezes eu quero fazer um Venossauro que bota o inimigo pra dormir, coloca sementinhas pra drenar a vida e dá alguns ataques venenosos. Às vezes eu quero que ele tenha algum ataque de grama forte. Então eu sempre tenho muitas opções com o Venossauro. Apesar de defensivamente ele ser o pior. E ofensivamente talvez também. Porque o tipo É. grama é um tipo ruim. Agora, o Blastoise e o Charizard não tem erro. Eles vão fazer o de sempre, que é o que eles sabem fazer, que é dano de água bem forte e dano de fogo bem forte. Mas daí esse é o ponto. Ele é sem graça. Chega a ser sem graça. Pois é, eu concordo, concordo. Eu acho que o Venusaur, nesse sentido de dar mais opções, ele é o melhor. Agora a gente vai falar de geração 2. Você Pokémon. adiantou que você gosta da Chikorita? Eu adoro a Chikorita. Eu amo. Por E quê? o Por meu... quê? Vai, me Porque eu acho. convença. Tá. Assim, primeiro que eu acho que eu adoro, na verdade, todos os iniciais da geração 2, porque eu acho que eles têm personalidades distintas e é muito bom as personalidades. A Chikorita, eu acho que é tipo a mesma vibe assim do Bulbasauro, de tipo, ai, é tão bobinha, não passa absolutamente nada na cabeça e tem tipo uma folhinha saindo da cabeça e é tão bonitinho. E eu gosto muito das evoluções da Chikorita, tipo, Bayleaf e Meganium, eu acho Meganium maravilhoso e é tipo segue bem a linha evolutiva. É meio que parecido com o Bulbasauro. Acho que tudo é muito bem casadinho. Se bem que todos dessa geração são assim. Eu acho que a geração 2 foi feita com muito esmero, sabe? Eu gosto. Jotô, eu gosto muito. Mas a Chikorita, não sei, a personalidade, ela é tão bobinha, tão bonitinha. E é um bobinho diferente do Totodile. O Totodile é um bobo caótico, entendeu? Tipo, Eu escrevi o Cyndaquil O Cyndaquil é bobinho, só que conforme ele vai crescendo, ele vai ficando meio Sasuke, sabe? E a Chikorita não. Então, eu vou ser sincero, porque aqui a gente tem um compromisso com a verdade. E eu discordo de muita coisa, porque a geração 2 é uma das que eu mais acho fraca em starters. Eu acho que são os Ah, starters eu não muito acho. fracos. Se você pegasse algum starter que eu não gosto de qualquer outra geração e jogasse ele no lugar de algum starter de Não, Jotô, eu pegaria. ok. Você pode falar isso em questão de força, tipo, dentro do jogo. E daí eu vou Design também, concordar, design porque. também. Vou pegar um Pokémon que eu não gosto, por exemplo, a Delphox, da sexta geração.
Não gosto dela. Bota ela no lugar do Typhlosion, eu pego ela. Ou pegar um tipo grama que eu não gosto. É, o Chesnaught, também da sexta geração. Bota ele no lugar da Meganium. Vou preferir pegar ele sempre. Na quinta geração, eu não gosto muito do tipo água, que é o Samurott. Bota ele no lugar do Feraligatr. Pego ele no lugar do Feraligatr sempre. Até os que eu não gosto de outra geração são melhores que a segunda, porque agora eu vou explicar por que que eu não gosto de cada um deles. O caso da Ticorita. A Ticorita eu até gosto, eu acho ela bonitinha também. A Bayleaf segue ela na linha evolutiva, mas a Meganium, aí eu acho que ela foge totalmente. Todos os erros que a gente falou do Wartortle como meio da linha do Squirtle, tá ali na Meganium no final. Porque você mudou a cor principal, ela é verde do nada, se ela tivesse mantido a cor. ah, Mas a Chikorita era verde. E detalhe, você tá me dizendo que. Porque a Megane não tem o que parece ser uma flor ali, mas eu não acho que seja uma flor. Você tá dizendo que folha virar o que era uma folha fechada virar uma flor aberta. Você acha. Você, biólogo, não tá me dizendo que isso não é possível. as pétalas são folhas modificadas. Isso é fato, mas eu tava de Pokémon e eu não gostei do design, não ficou bom. Porque o tom de verde, você falar que mas a Chikorita é verde, não justifica a diferença do tom da Meganium pra Chikorita e pra Bayleaf. Sem falar que a folha na cabeça era um charme, era muito legal. E você trocar isso por duas anteninhas do nada. Eu entendi que a pegada é parecer uma flor, nananana, mas tirou totalmente o charme que existia. Não, eu concordo que realmente mudou, mas eu ainda acho que é. Porque você consegue ver que na Bayleaf a folha já diminuiu. Ela tá meio ali comida. Eu sei que é só um buraco, parece que ela tá comida, assim. E daí tem o Meganium que é tipo. A folha virou só duas anteninhas. Mas eu acho que esse é o ponto, né, da evolução, vai mudando. Mas às vezes muda para pior, e é disso que a gente está falando. Agora, um caso que eu ia falar, do Totodile. Para mim, o Totodile é a mesma coisa que o Blastoise. Na segunda forma, parece muito que ele está indo por uma escolha de design estilo Homem das Cavernas, com aquela tunicazinha atravessando o peito. E aí o Feraligatr ignora isso totalmente e ele é só um Totodile crescido. Da mesma forma que o Blastoise é só um Squirtle crescido. Ignorando que o Horteuto trouxe de diferente para a linha. É, Mas do que você tá falando? Porque eu acho que o Feraligatr e o Croconaw são muito Não, mas similares. o Feraligatr não tem nada de Homem Ô, louco! A, a face dele é tipo, exatamente a mesma do Croconaw. Os espinhos da cabeça e das costas é só a mesma coisa do Croconaw, só que aumentado. A única coisa que não ficou foi a roupinha. Mas é só. Então, mas aí que tá. Era para ele não só manter a roupinha, ele não podia, além de não ter perdido a roupinha, além de ser obrigatório, na minha visão, que ele mantivesse isso, que é o que o Croconal traz de diferente, ele deveria ter trazido mais coisas na mesma direção. Tipo, não tô dizendo que ele deveria ter uma clava na mão, mas alguma coisa mais pra esse lado ele deveria trazer. Da mesma forma que o Blastoise, ele deveria manter talvez a orelhinha, talvez a cauda, mas não manteve, entendeu? Já o Cyndaquil, eu gosto que o Quilava, ele não tem mais, o Cyndaquil ele tem fogo só das costas. O Quilava, ele vai ter da cabeça e meio que da cauda. Aí o Typhlosion volta a ter só do topo das costas, mais ou menos ali no pescoço. E eu não gosto disso, sabe? Ele perder meio que aquele topete que o Quilava tinha e ele ir de uma chaminé para duas e depois de volta para uma. Eu também não. Eu queria que ele tivesse mais chaminés. Ele rapou a cabeça, mano. Ele só rapou a Isso, cabeça. Ele quis ficar careca. eu não estou implicando que hoje eu não estou implicando nada. Teve muito pensamento envolvido para eu não gostar disso. É, Ah, eu gosto, mas muito memória afetiva também, mas é que eu gosto muito.
especialmente da personalidade deles, porque todas as gerações depois de. Tipo, não que a primeira geração não tivesse as personalidades dos Pokémon, só que as personalidades são muito mais os Pokémons do Ash versus os Pokémons mesmo. Então, tipo, o Squirtle do Ash, ele era meio, tipo, da gangue dos Squirtle, tá ligado? Ele tinha uma personalidade. O Charmander do Ash era depressivo, o Charizard só é, tipo, arrogante. O Bulbasauro é bobinho, não passa nada na cabeça. Só que, sei lá, eu acho que a Chikorita, o Cyndaquil e o Totodile, eles são só... Tem uma personalidade muito... eu adoro muito. Tipo, são só vários, muito bobinhos e de formas diferentes. Eles me deixam felizes, é Eu tenho um isso. problema É apenas isso. com. Jocó me deixa feliz. Eu tenho um problema com o Ash no geral, como protagonista, porque quando você lê um mangá de Pokémon e a cada geração nova é um protagonista novo, único, você fica muito mais pegado do que com o Ash, sendo sempre o mesmo Ash, ele que tem os três iniciais sempre. Raramente alguém do grupo tem outro. E eu acho que o mangá acerta muito mais a mão nesse sentido. Mas, assim, não tô dizendo que eu acho o Jotô a pior coisa do mundo, não teve nenhum acerto. Tem muito Pokémon de Jotô que eu adoro. É só essas coisas que eu falo, putz, não me pegou. Pra mim vacilou aí. Mas enfim, a gente pode falar de Hoenn agora? Tá, vamos lá. Pô, falando de Hoenn, que é uma das minhas favoritas, pra mim é empatado. Hoenn e Sinnoh, melhores gerações de todas. Hoenn, pra mim, ela traz iniciais muito sólidos. Todos eles têm a forma inicial, que parece mesmo um bebê daquela espécie, um bebê lagartinho, um pintinho, um bebê oxalá. A forma intermediária parece muito um adolescente, sabe? As peninhas do Combusken fazem ele muito parecer que, tipo assim, ó, tô me desenvolvendo ainda. E a forma adulta entrega tudo também de uma forma final, sabe? Tudo que foi construído desde a primeira forma e foi aumentado na segunda, tá finalizado na terceira. Não foi deixado de lado, a forma não foi para outra direção. E dito isso, mantendo meu lance de amor pelos Pokémons de grama, Sceptile é o melhor inicial de longe de Hoenn pra mim. Eu concordo com o que você falou, exceto que o Blaziken não tem absolutamente nada a ver com o Combusken. Inclusive, quando eu joguei Owen pela primeira vez, eu não tava esperando o Combusken. O Blaziken, quer dizer, eu não tava esperando. Eu até fiquei assustado, fiquei, ué? Então, Tipo, o Trico, Grovyle, Sceptile, ok. Mudkip, Marshtomp e Swampert, ok. Agora, Combusca e Blaziken é um pulo, é um salto, assim, que é tipo, é que você não viu, do é que você nada. não viu a minha puberdade. Então, pra mim, é totalmente compreensível entender o galinho ali passando por uma puberdade e virando um lutador foda. Mas Mas, eu por concordo, mais que eu goste muito eu do Sceptile, concordo. Eu estou do enviesado, Trick, eu concordo que o Blaziken ele tem menos disso. não, o Blaziken é realmente, tipo, um salto grandão. E, assim, eu gosto bastante do Trico, da linha. Eu acho que, tipo, o Sceptile é muito forte, especialmente dentro do jogo. Mas eu prefiro o Mudkip, Swampert. Eu adoro muito o estilo de jogo do Cedeu Swampert. pro meta. Você cedeu pro meta. Não, pior que não. É porque eu gosto desse estilo. Tipo, eu gosto desse tipo de Pokémon. Por exemplo, da nova geração eu tava jogando. Um dos Pokémons que eu mais gostei de jogar foi o Clodsire. É tipo, porque me deu essa lembrança aí meio que do Swampert. E o Clodsire é muito divertido de jogar com ele, velho. É muito bom. E porque são poucos Pokémons, tipo, Ground, que são realmente bem desenhados e legais. Concordo. Nossa, concordo demais. A sexta geração tem uma linha tipo solo e ela é terrível. É aquele coelhinho feio.
Então! E assim, e o Clodsire, apesar de ser marrom, né? Ele é muito legal, velho. É muito bom jogar, porque tanto os ataques de Poison dele, quanto os de Ground são muito bons. E ele é divertido e ele tem aquela carinha de não passa absolutamente nada pela minha cabeça, que é bônus apenas. Perfeito. Já que a gente falou do Sceptile, eu acho um negócio que é válido mencionar desde já, que eu acho que um dos motivos fortes de eu sempre acabar pegando o inicial de grama é que dificilmente você acha outro Pokémon de grama bom na geração. O tipo grama, ele é um tipo ruim em geral. Então, tipo, eu não pegar um Blastoise, um Feraligatr e um Swampert, na minha gameplay tá tudo bem, porque eu sei que eu vou encontrar vários outros Pokémon de águas que podem cumprir aquele papel muito bem. Tipo, pior cenário, eu vou achar uma Magikarpa. Eu nem sei se tem algum jogo que não tenha Magikarpa. Tem. Inclusive, eu abri aqui uma lista da Bulbapedia, que é tipo Pokémons que tem em todas as gerações desde que foi lançado. Peraí, deixa eu abrir aqui. Eu fechei. Mas. Droga, eu fechei. Eu confirmei que a lista existe e aí eu fechei ela. Eu sei que um deles é o Heracross. E eu fiquei tipo, caramba, velho, Heracross. Basculin também, eu acho que é um Pokémon tão ruim, eu não gosto. Esta basculho não evolui, não evolui. Aqui, achei. É Riolo, Lucario e Weavile, que é da geração 4. Heracross, que é da segunda geração. Tá em todas até agora. Basculin, né, que eu falei já. E daí da geração 6 tem Ogumes, Ligo e Gudra. Nossa, Gudo. E a geração 9, isso não pode falar, né? Tipo, eles até falam, só que é porque tem a Pokédex de Paldea e Kitakami, que é a DLC. Eu nem considero isso. Não faz Enfim. sentido falar que eles têm todas desde que eles lançaram, porque a gente ainda tá neles. Vamos esperar a geração deles. Então, eles consideram aqui assim, ó, as Pokédex. Kanto, Jotô, Oen, Sinnoh, Nova ou Nova, Kalos, Alola, Galar, Hisui, Paldea e Kitakami. Eu acho que Hisui, Kitakami estar como uma Pokédex regional pra contar isso, eu não acho muito legal, que é meio tipo Nossa, né? DLC e tal, Não, mas enfim. Hisui é spin-off. É. Spin-off, exatamente. E Kitakami é só uma DLC. Hisui spin-off e Kitakami. É, então assim. Mas ok. Complexo. Mas É, Mas, enfim, falando de Sinnoh agora, Torterra, mas, tipo, novamente, é uma das minhas gerações favoritas. Todos são escolhas muito sólidas. Eu super jogaria com o Infernape, porque ele é muito forte. Eu super jogaria com um Empoleon. Inclusive, o Infernape na quarta geração tem essa questão, né? Que se você não pegar ele como inicial, suas opções de Pokémon de fogo são Rapidash. E só. são rapidez. É, eu também pego o Turtwig, mas é que o Piplup também é muito bom, porque o Empoleon é tipo aço, então Nossa, sim, bom é demais. muito bom. Defensivamente. É muito bom. É, É, mas eu não sei se você jogou o tem isso. Pokémon Diamante ou Pérola. Não Platinum, o Diamante ou Pérola. Sim, Você lembra do time joguei. do membro da Elite 4, do tipo Fogo? Se eu lembro do quê? Time do membro da Elite 4 de Sinnoh? Acho que é Flint o nome dele. Eu vou. Não lembro o nome agora, peraí. Não lembro. Flint. O time dele consistia de. Ele é tipo fogo, então ele tinha um Rapidash. Ele tinha um Infernape, o que eu já não gosto, porque eu acho estranho outros treinadores que têm Start. E aí os outros times do time, os outros membros do time, do tipo fogo dele eram uma Lopunny, um Ki e um Drifloon. É, é isso mesmo. Porque é basicamente só tinha de tipo fogo, ensinou só tinha Rapidash e Infernape. Nossa, eu nunca reparei nisso.
Mas é porque eu nunca gostei muito dos Pokémon tipo fogo, no geral, assim. São poucos que eu Pois gosto. é, eu tenho a mesma coisa, porque eu não gosto de poder de fogo no geral, porque é muito situacional. Por mais que fogo tenha sua utilidade, eu sempre achei muito mais interessante poderes capazes de criar coisas, ao invés de poderes capazes de destruir coisas. Sim. Tipo, eu gosto muito mais de assistir. Somos nós, né? A gente vai falar de Naruto. Eu gosto mais de ver o Hashirama construindo alguma coisa de madeira do que ver o Madara botando fogo nas coisas. É. Eu, por exemplo, sempre gostei muito dos Pokémons tipo Dark e Fantasma, assim. Tipo, sempre gostei bastante. E dos psíquicos É, também. Mas os psíquicos eu acho que eu superei, assim. Os psíquicos foi uma coisa meio Gen 1, Gen 2, porque tinha uns psíquicos muito OP. Alakazam, é meu Pokémon mano, favorito. Todos. Hipno é ridículo. Eu odeio jogar contra Hipno em qualquer mídia. Seja no TCG, seja TCG Pocket, seja. Nossa senhora, que inferno! Sleep é muito chato. Sim, eu acho que Sleepson é mais chato que Frozen. O Frozen eu acho que só é chato porque ninguém nunca compra. É porque não tem nenhuma fonte confiável de congelamento. Que, tipo, te dá uma garantia de que você vai congelar alguém do jeito que existe com o Sleep. Sim. Mas, tipo, Psíquico eu adoro. O Alakazam é meu Pokémon favorito até hoje. 5.000 de QI é sensacional. Imaginar no quão inteligente ele é. E ainda assim, só pode aprender 4 golpes. Mas eu sempre gostei bastante dos, tipo, fantasma. E eu acho que é porque também tem pouco, né? Não tem muito, tipo, fantasma puro, assim. Eu acho que o Fantasma deve ser o tipo que menos tem Pokémon, né? É o segundo menos. Fantasma tem 40. Isso daqui é 7 anos atrás, tá? Pera. Tá atualizado, definitivamente. Agora acho que, falando de quinta geração, a geração polêmica, né? Que, tipo, recebeu muito hate quando lançou, mas hoje em dia a galera gosta e defende muito. Eu, inclusive, faço parte desse grupo. Sou um mega defensor de Unova hoje em dia. Na época eu joguei e achei ok, mas eu fazia muitas críticas. Hoje em dia eu defendo muito. E, novamente, tipo grama, Serperior é o que é. Ah, sim. Mas sabe o que é o rolê? Ah, O hate de Unova foi. E eu concordo. Foi porque até então o Nova foi meio fraco. Especialmente. Quanto que foi? Qual foi a quantidade de Pokémon de novos? eu acho que foi bastante, hein? Eles praticamente fizeram Nova só com Pokémon de lá. É, né? Tem 150 e pouco, né? A gente acabou de ver. É, 155. É. Então, eles inseriram umas coisas, assim, e que nem você, a gente tava conversando. Eles são muito. Prestam muita homenagem à geração 1. E daí eles não são tão originais assim. Isso, e por eles serem homenagem, a gente acaba ficando com essa mentalidade de que a versão antiga era melhor, porque ela é original. Só nisso ela já ganha pontos. Então você nunca vai olhar para o anfesante e um conceito que é até legal nele, de o macho ter a máscara e a fêmea não, ter essa diferença, esse dimorfismo sexual, e achar isso legal se você ficar com a mentalidade de, esse aqui é o Pidgeot de novo. É. Mas é que eu acho que o. Por que a gente não acha o Nova ruim hoje em dia? É porque a gente viu o que pode ser um jogo de Pokémon ruim de verdade, É, né? E daí você compara a Nova, você fala, putz, nem era tão ruim, pô. e o Nova ainda era 2D, né? A gente ainda tá falando daqueles sprites bonitos de Pokémon que foram descartados quando migraram para 3D. O Black White, se eu não me engano, é do Mas 3DS. mas ele não, mas ele ainda usa sprites, ele ainda é em pixel art. O X e Y que foram os primeiros que foram em 3D, CGI. Ah, então acho que é isso. Aí teve esse problema da transição, porque é o que todo mundo fala. É bem mais simples do que parece. As cores ficaram todas desaturadas. Tipo, você olha o Charizard em 3D que eles fizeram, e a gente tem que aturar até hoje, e ele é quase cinza. Ele não é laranja, um laranja forte.
Tanto que eu tava jogando o Pokémon Let's Go Eevee, e lá, se limitando somente a canto, né? Eles trouxeram a saturação de volta, mesmo sendo modelos 3D. E ver um Pidgeotto com um topete bem vermelho, bem forte, pronto, sabe? Traz de volta a nostalgia, traz de volta tudo que a gente gosta na franquia. Então, só nisso já ganha muitos pontos. Nem lembro porque a gente estava falando disso sobre o Nova, eu e a Razão agora desidrateada. A gente tava falando sobre o inicial, e daí acho que a gente, sei lá, voou aí. Mas tá, enfim. Não migramos. Snipe barra Warrior, sem dúvida nenhuma. Tipo, Até porque, por razões meta, o Serperior, a Hidden Abilities dele é Contrary. É uma habilidade muito forte. nossa, sim. Aí a gente vai pra geração 6 que eu nunca terminei um jogo até hoje. Eu também não. Quer dizer, eu terminei o Omega Ruby e o Alpha Safira, mas o XY eu nunca terminei nenhum dos dois. É isso que eu quis dizer também. Eu nunca cheguei no Chernis ou no Vital. Eu não sei como que é o endgame do XY. Eu já Eu acho que se eu fosse jogar, eu jogaria o Y, porque o Yvital é Dark e ele é. Mas eu sempre achei muito engraçado o conceito do Pokémon sem formato de Y. É tipo. inclusive, Só que o rolê que a sexta geração é muito querida é por causa das megas, né? capitalizar em cima de canto do jeito certo, né? Que o novo não conseguiu. Exato, exato. As megas do XY são só lendárias. A gente tava até agora vendo mega discutindo qual que é ruim e qual que é boa, sabe? Então, tipo, É, eu acho que justamente por ela ser muito boa nos megas e nessas coisas, ela deixou a desejar nos starters, que eu acho sempre um erro. Eu acho que é um negócio que eles deveriam sentar e priorizar. Eles deviam falar assim, ó, o lendário da capa pode ser um lixo, os starters não podem. eu concordo. Só que ao mesmo tempo, é uma das poucas gerações que eu não gosto do inicial de grama de jeito nenhum. Pois é. O inicial de fogo é possível, e daí tem o Greninja, que eles simplesmente capitalizaram muito em cima. Pois é, eu acho que isso é um negócio que não pode acontecer. Você tem que manter os Pokémons no mesmo estilo, no sentido de que, tipo assim, você vai fazer os Pokémons dessa geração serem mais edge, mais fortes, faça todos ser. Você não Uhum, pode ter um bastante. exato. É, Não, porque o Greninja é objetivamente muito melhor. E assim, não só em design, em tudo, do que Delphox e o Chesnaught. É tipo, assim, é muito melhor. E ele é utilizado em vários outros jogos depois disso também. Então, pois é, nossa. É triste, porque eu queria gostar do Chesnaught. O Chespin é muito bonitinho, eu queria que ele virasse algo legal. sim. E eu achei interessante a premissa de um guerreiro, uma maga e um ladino, que eles aproveitaram Sim, eu essa mecânica meio que de RPG, sabe? Tradicional. Só que a é, execução foi péssima. Você não pode ter um Pokémon que parece ser lento, que, sabe, que não parece que ele tá ali é, firme e forte pra lutar. Até o Torterra, você vai ver ele no anime e ele invoca montanhas do chão e galopa nelas muito rápido. Não dá pra você ter um estilo parro nos starters. Sinto muito. eu concordo. E é tipo, é o meu problema com o da geração anterior, Embora. a evolução do Oshawott. Ah, também tem o Embor. É, tem o Embor também. Tem. Mas eu tava pensando mais no. Ai, nunca sei o nome desse bicho aqui. Qual que é? Samurott. Isso aí. Assim, é bizarro essa ideia de virar quadrúpede depois, ainda mais um Pokémon baseado em ter espadas. Então, só tipo, só não cola. E o X9 pra mim é tipo exatamente isso. Pois é, Enfim, eu gosto da ideia da Delphox, sabe? Tipo, eu acho que é uma ideia boa, mas eu acho que foi muito mal feita. Por exemplo, onde o Pokémon fez essa mesma ideia, só que foi bem feita, aquela versão do Marowak, Ghost, tipo Ghost. sei, o Dialola. Isso. Que ele é bem feito. É o mesmo. É exatamente o mesmo. Essa premissa, né?
Isso, a mesma premissa, De ter uns poderes de fogo mais místicos. só que é muito melhor, muito mais bem feito. The Fox só não entregou. Sim, infelizmente. E o Chestnut, nossa, até essa mudança de paleta, ele fica todo branco do nada na última forma. Ah, não, não dá, não dá. Foi mal, Chestnut, eu tentei. Não dá mesmo. Agora, na sétima Ah, geração, quando a gente tá falando de a Lola no geral é ruinzinha, mas tem uma coisa que não foi responsável por isso, é o Decidueye. O Decidueye é meu Stars de Alola sempre. Eu nunca peguei um item e eu vou estar morto e enterrado antes de eu pegar um pó. é que, sabe, a Lola tem muitos problemas, né? E a gente tem o problema dos starters. E pra mim, o problema dos starters em Alola é. A gente tem o Decidueye, que ele é muito legal. Ele é muito legal. E ele é todo edgy, assim. E daí a gente tem o Furry, Sim, sim, sim. que infelizmente, até hoje, tipo, em campeonato, ele é simplesmente imbatível. Eles fizeram. Eu não sei como eles fizeram o balanceamento desse bicho, só que muito mal feito. Porque o Incineroar, ele é, tipo, absurdo de quebrado. E tem a Primarina, que é. Mano, eu acho a Primarina muito diva, tá? Eu acho a Primarina muito, muito diva. E é a primeira vez que a gente vê um conceito de Pokémon assim. E eu acho legal porque a Lola é ilha, né? Então, tipo, você evoca um pouco o tema do jogo nesse inicial. Mas é o único que segue esse tipo de. Então, assim, se você fosse fazer. Parece que cada um foi feito por pessoas completamente diferentes que não se É que eu não comunicaram. sei, eu acho que você colocar o Incineroar sendo esse furry, másculo, não sei o quê, que ele deveria ter ficado quadrúpede, não. Ele virou bípede, virou um lutador, virou não sei o quê. E a Primarina, muito feminina, eu entendi que a intenção é ter um contraste entre eles. Ter a Primarina feminina e o Incineroar masculino, másculo, bigode, nananã. Só que eu acho que justamente nisso você perde muito público deles. Sabe? Fica muito nichado. Mas o que me incomoda mais nos iniciais de Alola é que eles não parecem que são coesos. Sabe, todos os outros iniciais você consegue ver que eles se encaixam como iniciais do mesmo jogo, né? Você não consegue confundir quais são os iniciais de cada jogo. Você olha e o design deles é muito óbvio. Só que a Lola é meio tipo um tema para cada inicial completamente diferente, completamente fora do que o outro é. Sim, concordo Óbvio que plenamente. a gente acha o Decidueye mais legal porque a temática em volta dele a gente achou mais legal. Só que os outros, eles também têm temática. Só que, sei lá, mano, parece que ninguém se conversou. Ai, eu odeio esse jogo. Nossa senhora, a Lola é muito ruim. E é ruim até nisso. Sim, sim, Tipo, sim. Essa pegada do Incineroar ser lutador, sabe? Os moves dele eram ringue, enquanto o Decidueye é um arqueiro, sabe? Um arqueiro medieval, uma pegada Robin Hood. E a Primarina é tipo uma sereia, criatura mitológica. Nenhum deles se encaixa. então, é uma coisa muito. Sei lá, nossa, não cola ali, não fica. E a execução deles é muito ruim mesmo, porque na geração seguinte a gente vai falar de Pokémons com temas que eu não gosto tanto, mas ainda assim foram melhor executados do que isso. E eles, assim, tipo, a geração 8 ela meio que passou. Não que passou batido, porque foi a geração da pandemia, né? Então, meio que, tipo, muita gente tava jogando a geração É que 8 ela ficou também. marcada por alguns estigmas ruins, né? Por É, exemplo, a minha então. primeira Pois é, geração sem National Dex. Eu sempre vou ter essa raiva. Eu sempre sim. vou guardar isso comigo. E daí, como que eles resolveram todo esse backlash? Ai, DLC. Né? E ainda assim não é adicionando todos. E eu Pois lembro é. até hoje, da época que anunciaram que não ia ter National Dex, e eu lembro dos vídeos que a galera fazia na época, e eu vi um pessoal argumentando uma coisa muito importante que é: pensa no Pokémon que você mais odeia, por qualquer motivo. Você pode odiar o Bruxis porque ele é um peixe esquisito com lábios estranhos. Você pode odiar a Jinx por ela
ter alguma apologia racista ali, você pode odiar esses Pokémons. Eles são o favorito de alguém, sabe? Alguém vai comprar um jogo da franquia, de uma geração nova, e não vai ter o Pokémon favorito deles. E isso é muito Sim. pesado, sabe? Para uma franquia que se baseia em Gotta Catch 'em All, pegar todos. É, então. Aí, aí eu pensava nisso e eu pensava assim, não, beleza. Mas pelo menos os meus favoritos, talvez eu seja uma pessoa previsível, mas pelo menos os meus favoritos estão garantidos. Porque eles são marcantes demais. Com certeza eles estão garantidos. E tipo, eu adoro Pokémon inteligente. Por isso que eu me dou tão bem com os Pokémon psíquicos, na lore deles. E pá, geração 8 não tem Metagross. Imagina o meu choque. Tipo, a lista de excluídos foi muito grande. Sim. E assim, fora que se a gente pensar na geração 8, né? Eu joguei o Pokémon Sword até o fim. Esse foi, tipo, um dos recentes que eu joguei realmente. Fui até o pós-game. Joguei as DLCs. A DLC, né? E. Ah, não, são duas mesmo. Eu joguei as duas DLCs. E, honestamente, sabe, eu não precisei de muitas horas pra fazer tudo isso. É um jogo muito rápido. E eu não digo isso de jeito nenhum de uma forma positiva. Tipo, eu gosto muito do fato de você ter o XP Share, meio que você pode ligar e desligar quando você quiser, e é sempre em todos os Pokémons, e é proporcional e tal. Eu gosto do XP Share. Só que o jogo, eu acho que em 2 dias eu zerei o jogo. Só uma correção, o XP Share na geração 8 você não pode desligar. Isso foi uma das críticas, inclusive. Ah, então acho que é o que pode desligar da No 9 9. eles deram a função de desligar, porque teve gente que não gostou. E realmente é muito, porque, tipo, especialmente quando você tá com um inicial, você quer ter aquele. Porque, tipo, você tem esse negócio que se você tirar o Pokémon das suas Pokéballs e pôr ele lá no computador, você perde um pouco de amizade com ele, sabe? Tipo, Aham. e daí tem isso, e daí você quer ficar com o Pokémon ali, especialmente o inicial, pra juntar amizade, e daí você acaba simplesmente fazendo overlevel, e daí você tem que jogar muito rápido esse jogo. Senão você, tipo, começa a ter Pokémon com overlevel, e daí sempre é muito chato jogar assim. Sim. E o jogo. A lore do jogo é muito curta, tem muito pouca coisa. O Eternatus é um bosta, é muito ruim. Ele dá um puta trabalho pra você conseguir derrotar e capturar, e no fim ele é só um Pokémon muito merda. E ele é feio. E ele é feio. Isso tem que ser dito. Ele é feio, ele é muito feio. Os Amazenta e os Zacian são meio tipo foda-se. Honestamente, não são bons. Esses Pokémon lendários estão essa linha nova que a Pokémon tá tomando, de os lendários não serem monstros que, sabe, podem alterar o futuro do mundo, nananã, e são muito mais regionais. Eu acho uma ideia muito E fraca. ao mesmo Sim, e os status deles nem são tão bons assim. O Metagross às vezes dá um pau em muitos lendários aí novos por causa disso. Pois é, eu comparo um Então, Groudon da vida, sabe, que muda a Terra no planeta todo, com um Zacian, sim! que é tipo, é o lobo que protege a galera aqui. Eu fico, tipo, é sério? É isso? Ele é um. Ele, ele é um lobo. E ele é uma É, espada. Ou é um e, escudo. e eu E é queria poder isso. dizer que foi um negócio focado de Galar, mas não, aparentemente esse é o direcionamento mesmo. É isso aí. Sim, Falar da porque geração a gente 9, vê em pau. qual inicial você pegaria de Galar? A de Galar, eu peguei o Grook. Idem. Eu achei. Mas assim, uma coisa que eu vou dar pra Galar é que as Dynamax, não as Gigantamax. Não, pera. Deixa eu ver se eu não tô Eu falando sempre merda. confundo também. Eu acho que a forma muda para aquela forma exclusiva é a Gigantamax. Tá, então é a Gigantamax que eu tô falando. As Gigantamax, os iniciais, é muito legal. Assim, Sim, de todos.
Eu gosto muito do design no geral das Gigantamax. São muito bons. Mas especificamente dos iniciais e os ataques especiais que os iniciais ganham, eu acho muito legal. É muito O que eu legal. acho legal é que eles fogem um pouco das Gigantamax normais, que o Pokémon fica gigante, tipo Lapras, ele inteiro fica gigante. Os iniciais, eles têm uma parte do corpo que fica gigante. O resto fica quase preservado. Por exemplo, o Rillaboom, ele se funde com o tamborzinho dele e da cintura para baixo, fica aquela bateria gigante. O Inteleon, a cauda dele é gigante, ele forma uma torre com ela. Mas ele continua ainda do tamanho normal, como um sniper lá em cima. Eu acho isso muito legal. Sim, eu acho É, muito uma legal. coisa que eu queria dizer é que o Rillaboom, ele é um starter que eu gostei tanto, que, sabe, ele virou um dos meus starters favoritos. Tanto porque tem o do Leon no anime, e ele usando acrobatics e lutando que nem um ninja, rodopiando e batendo, é muito foda. Eu gosto muito que os ataques especiais do Rillaboom têm a ver com música e tal. Eu acho muito legal. Eu gosto desses estilos, assim. Eu gosto, porque todos eles têm, né? Tanto o Cinders quanto o Inteleon também tem os ataques especiais, assim. Mas é que eu gosto muito do fato dele só, tipo, ficar batucando e daí dar um ataque. Eu adoro isso, muito legal. Eu gosto da pegada musical, mas eu não gosto do tambor. Eu acho muito zoado. Tipo, ele saiu da Pokébola, tira um tambor das costas e bota no chão ali na frente dele. Eu acho que isso estraga um pouco. Tanto que eu gosto dele no anime por causa disso. É o tambor. É só um gurilão com cabelo de grama Super Saiyajin 3. Ah, eu acho legal o tambor justamente pelos ataques, mas eu entendo o seu ponto, É, eu assim. acho que ele podia bater nele mesmo, sabe? Bater no peito pra fazer som com as baquetas. As baquetas eu gosto. Tá, justo, justo. Mas eu gosto das Gigantamax. Eu adoro, porque o Gengar é um dos meus Pokémons favoritos. E eu adoro a Gigantamax. É tipo, eu gosto da. Eu até gosto do Mega Gengar, mas é que a Gigantamax é muito legal. É muito doido. O que eu não gosto muito é o lance de. Ele parece que tá preso ao chão, mas eu entendo que é porque ele tá saindo de dentro dela. Em termos de modelo, fica um pouco estranho no jogo, mas conceitualmente é muito legal. É tipo a gente tentar refletir sobre o Diglett, o que que ele é por baixo da terra, nananã. Eu acho que tem um pouco desse problema, É, mas é muito legal conceitualmente. sim. E outra. Só antes da gente só falar da próxima geração, eu só queria falar da minha Gigantamax favorita, porque eu acho que. Assim, ela não é favorita porque eu acho que é a mais bonita. É a favorita porque eu acho que. Eu achei muito genial a sacada que eles tiveram, que é a da Alchemy. Ah, o bolo gigante, nossa, Que ela muito chega. bom. É muito bom. É assim, nossa senhora, quem teve essa ideia, obrigada. Porque, tipo, é incrível. Sim, eu gosto de várias Gigantamax, mas se eu tivesse que escolher uma favorita, hum, eu gosto daquelas Gigantamax que também mudam bastante o conceito do Pokémon, porque aquele Pokémon ele fica parecendo uma versão lendária daquele Pokémon. No mangá, um trecho muito famoso é do Venossauro Ancião, porque o Venossauro Ancião ele é um venossauro gigante que ele não ele parece um dinossauro normal em aparência, né? Só que, lógico, ele tem muito mais rugas, coisas assim. Só que ele é basicamente um Uhum. venossauro Gigantamax. E isso meio Entendi. que é um conceito que tem no mangá. Tipo, esse venossauro aqui, ele é tão antigo que ele é gigante. E aí eu gosto do Legal. Gigantamax Blastoise porque ele tem muitos canhõezinhos, ele parece realmente uma embarcação náutica. Mas se eu tivesse que escolher um favorito, não sei, o Blastoise é forte, hein? O Blastoise é forte. O Blastoise é muito forte. Ah, eu gosto do Snorlax também, eu achei criativa a ideia de tipo um Snorlax gigante adormecido. Ah, sim. Eu também, eu acho muito legal. Talvez uma Machamp tem um design muito legal na forma de Gigantamax.
sabe? Ele parece uma criatura lendária, Imagina. gigante, com mãos pegando fogo. Ele Ah, sim, nossa, não tem nada realmente. que me incomode nele, tipo o Gigantamax Miau. Nossa, eu acho ele muito estranho. Ele ser só compridão. Ai, é. Eu não gosto do Pikachu É, também. o Pikachu e o Eevee é a mesma vibe, eu não curto muito. Sim, sim. E, tipo, o que me deixa meio triste é que os dois são meio que a cara da franquia, né? E eles fizeram um serviço tão porco. Sim, não muda praticamente nada. É, Né? tanto que as Gigantamax que eu menos gosto vão ser aquelas que eu nem sei dizer o que está acontecendo de diferente nela. Por exemplo, a Corviknight Gigantamax. Ah, sim. É, realmente. Ele só tem cor, tipo, diferente. É só isso. Ele ganhou umas corzinhas É, ali. o Scorch Gigantamax ele parece só mais comprido. É, Ou, só uma cobrona maior. É só isso. o tipo Duraludon Gigantamax. Ele ganhou janelinhas, o que é isso, né? Eu não gosto do conceito do Duraludon em si, porém ele é muito forte. É tipo, é um dragão de aço, é realmente algo meio É, mas é quebradinho. quebradinho pela Mas eu não gosto tipagem, muito. entendeu? Não é aquele negócio que tem uma lore tão legal. Tanto que depois ele ganhou Uhum. evolução ainda, como se ele precisasse. E, É, e então, ele é basicamente o Arcaludon, ele é basicamente o Dialga legalizado. sim. Eu gosto muito da linha evolutiva do Flapple, do Appleton, eu gosto bastante deles, assim. E é por isso que, tipo, eu adorei que Na na DLC, né? Gen 9 tem bastante formas, assim. Eu acho muito legal essas coisas. Eu não sou muito fã de ficar, tipo. É que eu gosto de fazer side quest nos jogos, né? Só que. E a geração 9 tem muita side quest mesmo. Só que é que o fato de estar atrelado a um item, e daí isso me incomoda um pouco. Eu gostaria que tivesse mais de formas diferentes, como era do Eve antes, que é tipo, se você evolui de dia, ou se você evolui de noite, ou se você evolui em um lugar gelado, sabe? Tipo, eu acho Hum, que eu gosto eu mais. gosto bastante quando tem essas linhas evolutivas, mas eu acho que o que eu mais gosto de Pokémon é quando tem Pokémons. Eu sou muito fã de Pokémons que são mais de uma entidade em um Pokémon só, tipo aqueles Pokémons com múltiplas cabeças. Eu gosto bastante do conceito. Você gosta do Tandemaus? Eu gosto, eu acho legal. Eu fico pensando, pera, como eles contam como uma entidade só para Pokébola, sabe? Como é que a Pokébola consegue puxar sabendo onde começa um e termina o outro? É bizarro, mas eu acho sensacional. E o Flapple e o Apple, esse lance de evoluir de formas diferentes também é muito da hora. Concordo. Eu adoro. Enfim, Gen 9, qual que é o seu starter? Ai, ai, ai. É o esfrigatito, mas precisava levantar? Precisava mesmo? A gata maconha sempre ganha. E a gente vê o conceito de, tipo, eu entendo que o starter tem que ser um pouquinho mais forte, assim, que um Pokémonzinho normal, você vai usar ele a aventura toda. Mas, gente, não precisava que o starter fosse quebrado. Nossa, sim! Tipo, Sim! nossa, entre forte e quebrado tem um abismo. E todo starter da geração 9 com um ataque explosivo, quebrados. Aham. É muito quebrado Sem esse falar das ataque. habilidades. As healing abilities deles são todas quebradas. Eles tiveram que nerfar a habilidade, mas ainda assim eles deram protein pro Meowscarada. Aham. Não, o Miascarada, eu adoro ele. Só que todos eles, eu gosto do design. Tem muita gente que não, mas eu gosto do design Eu de não gosto tanto todos. do Pokéball, hein? Eu gosto do Cocovol. Eu gosto do Skeledirge, sabe? Tipo, eu acho que eles têm as suas. Porque, sabe o que eu acho que o Quaquaval, ele é o que era pra Primarina ser. Arena de Só que foi Carnaval. bem feito. Não, é que, tipo, era. Quando você tá colocando ali, tipo, os iniciais, né, na geração, eu acho que o Quaquaval tá ali preenchendo o que era pra Primarina ser. Só que a Primarina sozinha, ela é, tipo,
a sua própria temática, a sua própria ali, e o Corcovado não. O Corcovado ele conseguiu encaixar na temática do jogo, conseguiu encaixar com os outros starters, e ele ainda é, tipo, muito forte. E ele requebra bastante. Eu não sei, eu acho que o problema que eu tenho com as formas finais da geração nova dos starters é o overdesign. Pra mim, pisa no Hum, overdesign. O meu mascarada ainda é o que tem menos. Ele ainda tem mais partes do corpo contínuas sem ter um overdesign. Mas o Quaquaval não. O Quaquaval é puro overdesign. E o Skeledirge, ele disfarça sendo quadrúpede, mas ele também tem muito overdesign. Tipo, todas as marcas que ele tem ao longo do sim. braço, na Eu barriga. concordo, mas eu acho que. Eu concordo. Só que eu acho que é meio que era vibe, sabe? Tipo, do Mas eu acho jogo. que Porque Paldeia é muito performático. E daí eu acho que esse o rolê. Eu concordo que poderia ter diminuído. Parece às vezes até algumas. As formas finais dos starters às vezes parecem. Não é Gigantamax que eu quero dizer. mega. Putz, É, perdi né? aqui a palavra. Isso, é mega evolução. É como se fosse, tipo, parece às vezes uma mega evolução. O Skeledige me passa uma vibe de mega evolução, assim, tipo. Ah, passa assim, o fogo saindo e tal. E Eu gosto. E é por isso que é engraçado. Ele é quadrúpede. E o ataque especial dele, o Torch Song, ele meio que levanta um pouco pra gritar no microfone e eu falo lá. O único que precisava estar de pé nessa porcaria, não? E tipo, o meu mascarada eu gosto. É tipo grama, já, sabe? Eu puxo sardinha um pouco. Mas o Skeledir já é um concorrente bem forte nessa geração, justamente por ele ficar quadrúpede. E eu entendi o que você disse sobre a geração nova ser bem performática, o que pra mim gera alguns problemas na lore depois, né? Na lore tipo do jogo, porque, pô, é difícil eu saber se eu tenho que ir atrás do tesouro, se eu tenho que acabar com o time Star, se na verdade eu tenho que entender o time Star, porque na verdade eles são incompreendidos e não vilões, ou se eu tenho que lidar com alguma trama de viagem no tempo. Parece que tem muita coisa acontecendo ali na história, e ao mesmo tempo, overdesign nos Pokémons. Eu fico tipo, tem coisas demais em lugares demais. Eu concordo, só que eu acho que. Eu não acho que é um ponto que eu reclamo, porque eles meio que parece que escutaram o que a galera reclamou da geração anterior, de Galar. Porque a ideia de Galar era para ser justamente o que Paldea foi. Só que eles meio que vacilaram grandão e deixaram, tipo, pouca coisa. Em Galar você tem muita coisa para fazer. Em Paldea, você tem muita coisa para fazer? Tem, só que te dá espaço também para side quests, para outras coisas. Tem também no pós-jogo, você vai atrás de alguns lendários lá e é bem legal. E esse negócio de ir atrás dos lendários me lembrava quando você tinha que ir atrás do Articuno, sabe, do Moltres e tal, essas mini quests Eu acho aí isso muito pros legal, os lendários. caminhos, né? Então acho que isso foi legal. Eu acho confuso como eu ainda acho que eu preferiria se eles tivessem, tipo, é essa ordem de ginásio que você tem que seguir. Porque apesar de você ter. Você pode passear por todo quanto é lugar desde o início, né? Apesar disso acontecer, às vezes você. E, tipo, eu acho até legal, às vezes você tá lutando contra um Pokémon level 50 e você, tipo, seus Pokémon é tudo level 10. E tem esses negócios assim, você tem que, tipo, putz, eu tenho que fugir daqui, não sei o quê. Onde que eu vou abrir acampamento? Tem todas essas coisas que eu achei legal do jogo. Só que pra eu conseguir realmente jogar, eu tive que ficar olhando um guia. Porque, pra saber, tá, eu tenho que ir agora nesse ginásio, agora nesse. Porque, de novo, tem o XP Share, os Pokémons evoluem muito rápido. Pra perder a mão de quanto o seu Pokémon evolui é muito fácil. Então, eu tive que meio que acelerar a parte da história dos ginásios pra conseguir jogar o resto do jogo.
Daí é, tipo, essa é mais a minha crítica, sabe? Tipo, claramente tem uma via que você tem que priorizar, senão Então, você não consegue jogar o esse resto do é jogo. um dos meus problemas, porque mecanicamente isso funciona, ter várias rotas para você seguir, e como um jogo funciona. Só que se vendo dentro da história, na história que você está percorrendo, isso não funciona para mim, porque é igual quando você tá, sei lá, na quarta geração. Você quer ganhar os 8 ginásios, ir pra Liga Pokémon. Só que o mundo tá correndo risco. Então você tem que parar tudo isso para salvar o mundo. Aí na geração 9 você tá no meio da sua Sim, aventura indo, sei lá, fazer o ginásio, e você tem que parar para ajudar o seu amigo que o cachorro tá morrendo. Aí você pode não se importar com isso, ou você pode, que é o mais natural, se importar. Só que não, você não vai seguir essa linha concisa porque é muito difícil você enfrentar só os monstros antes de fazer o ginásio, antes de fazer outras coisas. Então tem umas quebras em todas as histórias. Todas as histórias sim. são quebradas. Não é uma sequência só, por mais importância narrativa que ela tenha. Então eu penso, pô, acabei de me compadecer com o time Star. Quero ajudar esses caras. Não tô vendo mais eles tanto como vilões. Quero entender a história deles. Não, não. Vou ter que parar agora para ajudar o Mabustiff. Vou ter que parar agora para enfrentar ginásio. É basicamente. E o ratio disso é quase 1-1. É quase tipo um ginásio, uma parte da história de uma Boss Chief e um time Star. É quase. É basicamente 1-1. É, Só tem que um pouco de ginásio a e você mais. ainda fala que você Mas é jogou tipo assim um isso. dia. Eu joguei totalmente às cegas. Então, meu primeiro ginásio foi o tipo grama, que em teoria era para ser o segundo. Aí, seguindo ele, porque eu achei, na minha cabeça, quando o jogo saiu, eu jurava que ele seria nivelado baseado no que você está fazendo. Então eu pensei, o primeiro ginásio que eu fiz, esse de grama, não tá nível tão alto. Tava na faixa do quê? Nível 15, mais ou menos? Nessa faixa. Talvez um pouco mais, um pouco abaixo. Mas aí eu pensei, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser nivelado pelo jogo para ser a segunda. E aí a coisa seguinte que eu fiz foi enfrentar a menina do time Star do tipo Fogo, sendo que era para ela ser a segunda. Ela tem Pokémon nível 28. Eu sofri pra caramba nessa parte. E como foi assim, foi o Titã de Pedra, o Ginásio de Grama, Menina de Fogo. Quem conhece o mapa de Paldeia sabe a rota que eu fui fazendo. Eu fui seguindo para, acho que, leste e subindo para o norte. Ou seja, depois da Menina de Fogo, eu fui Nossa. direto pra Iono. Como eu sofri pra aquela Miss Magius tipo elétrica. Nossa, eu acho que foi o ginásio, o único ginásio que eu tive muita dificuldade foi o da Iono. É assim, tipo, aquela Miss Magius elétrico com levitate, nossa, é cruel, aquele negócio é muito cruel. É o Terra sendo usado para o mal. Sim, o Terra foi feito só por causa disso, eu tenho certeza, porque assim, meu Deus O do céu, você é Shedinja uma não está na geração psicopata. 9 até hoje por causa disso. Mas aí eu te pergunto, seguindo essa rota que eu fiz, como você acha que foi quando eu encontrei o ginásio tipo insetos? Que em teoria é o primeiro. Nossa, Putz. foi feio. Não, não foi bonito o que eu fiz ali. Aquela coisa meio Hit Até Kill, o cara do meio. time Star, do tipo Trevas, ele era pra ser o primeiro e ele tava muito forte. Eu tava coisas assim de Pokémon nível mais de 30 já. Eu fui enfrentar o que deveria ter sido o primeiro membro do time Star. Foi triste. Meu Deus. Nossa, sim. Triste. Mas enfim, olha só, acho que. Eu achei que a gente ainda ia falar muito mais coisas. Com certeza a gente vai ter outros episódios de Pokémon assim. Ah, com certeza a gente vai ter que fazer mais coisa de Pokémon. Tem muita coisa pra falar. E rendeu demais. Sim. E eu acho que a gente no final conseguiu falar um pouquinho de cada A gente foi geração, né? Foi mencionando pra você. tipo coisas que a gente gostou, coisas que a gente não gostou. Acho que deu pra ver também as gerações que a gente teve menos contato, Não né? é, a pessoa pode vir a fã da gente, não só do que a gente fala.
Mas enfim, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, galera. Tchau, tchau.